Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. Trechos do volume 215 do Histórico. Pensar dentro da fase do raciocínio é viver desequilibrado. A causa desse desequilíbrio monstruoso que está existindo no mundo inteiro, porque pensar dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio é viver desequilibrado. E por isso está aí esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, por estarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. A fase do desenvolvimento do raciocínio é para raciocinar e não para pensar. Pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, ficam todos desequilibrados. E por isso, aí está o desequilíbrio moral, físico e financeiro, e o desequilíbrio de toda a ordem, porque estão pensando numa fase que não foi feita para pensar, e sim para raciocinar. E por estarem pensando, aí está esse desequilíbrio universal, que para ser favorecido pela natureza, tem que se ligar à natureza. A fase da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Vamos raciocinar para ser favorecido pela natureza. Do contrário, ficarão todos desfavorecidos pela natureza, como estão, por estarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Para serem favorecidos pela natureza, é preciso que todos raciocinem. E pensando dentro da fase do raciocínio, é desfavorecido pela natureza, e impera o desequilíbrio de si mesmo, de todos e de tudo. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para que todos passem a se conhecer, para irem a favor da natureza e não viverem contra a natureza. E é por isso que os pensadores cada vez mais desequilibrados, por estarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Por pensarem dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, essa é uma das causas do desequilíbrio dos pensadores. Enquanto não raciocinar, não encontram o equilíbrio perdido. E assim é o mundo. Todos têm que passar a se conhecer, para saber o que devam de fazer para bem viver e melhor viver cada vez mais. Enquanto viverem sem se conhecerem, ninguém sabe viver, porque ninguém sabe para que vive. Vive por ver os demais viverem. É preciso que todos passem a se conhecer para saber como devam de viver. Que é triste viver em um mundo sem saber por que está vivendo nele.
É triste existir em um mundo sem saber dizer porquê. A vida se torna vazia. E essa foi a vida da fase do pensamento. Os pensadores viveram a vida inteira de aparências, tudo parecendo que era o que não era, porque aparências não são verdades. Aparências são coisas que parecem ser que é o que não é, como a vida de todos parece que é o que não é, e por não ser, de repente termina em nada. E assim, todos dominados pelas aparências, nunca puderam se conhecer, porque não está no pensamento e na imaginação duas máquinas de origem do chão, a solução da vida dos pensadores. E por não estar no pensamento a solução da vida dos pensadores, para o pensador a vida era essa mesma, porque não estava a solução da vida no pensamento. E para o pensador a vida era essa mesma: nascer, sofrer, morrer, sem saber porquê, por todos viverem sem se conhecer. E por ninguém saber, a vida era essa mesma: nascer, sofrer e morrer, sem saber por que era assim, porque não estava no pensamento a verdadeira solução da vida do pensador. O pensador, por não se conhecer, não sabia que era um joguete da natureza, através do pensamento e da imaginação. E viviam os pensadores num beco sem saída, nascendo, sofrendo e morrendo sem saber porquê. E a vida se resumia nisso: condenados a sofrer e condenados à morte e condenados a serem destruídos pelo pensamento, porque nunca acertavam e não sabiam porquê, porque ninguém sabia, porque o pensamento não foi feito para acertar. E nos desacertos dos pensadores, aí estava a destruição e o fracasso dos pensadores pelo desacerto. E a vida era de remendos, remediando sempre, até não poder remediar mais. Com os remédios não acertam, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, estava tudo certo na vida dos pensadores. Acertavam em tudo, e as vidas seriam mais longas, com os remédios durariam muito mais. E por causa dos desacertos é que vidas preciosas são destruídas. Por quê? Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, os pensadores viriam todos certinhos. Por o pensamento não ser feito para acertar, é que todos os pensadores vivem em desacertos. E por viverem em desacertos, ninguém está satisfeito. A insatisfação é muito grande. Basta ser um pensador para não viverem satisfeitos. Por quê? Porque o pensamento não foi feito para acertar. E os pensadores, por viverem sem se conhecer, é que sempre procuraram acertar numa coisa que não foi feita para acertar.
o pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não haveriam desacertos na vida de ninguém. É por isso que os pensadores vivem aparentemente satisfeitos, mas no íntimo está a insatisfação e na aparência aparentando satisfeitos, porque todos são dois em um só. A parte magnética no íntimo e a parte elétrica na aparência. O mal por dentro e a aparência de bom por fora. Basta o magnético estar no íntimo para viver insatisfeito, porque o mal nunca está satisfeito com coisa nenhuma. Na aparência, todos parecem que estão satisfeitos e que vão bem. Ninguém diz que está mal, e por isso, como vai fulano? Ah, eu estou bem, eu vou muito bem. Aparência só. O magnético está no íntimo e a insatisfação é reinante, porque basta ser magnético, morando dentro do íntimo, porque o mal, por muito bem que esteja, nunca está satisfeito. A insatisfação no íntimo, onde é a casa e a moradia do magnético. E o magnético vive sempre insatisfeito, porque o mal nunca está satisfeito com coisa nenhuma. Por muito bem que esteja, às vezes dá a perceber na aparência, porque o magnético não quer perder as suas ovelhas. O magnético quer conduzir todos para o seu comando nas classes inferiores. Por isso, ele vive oculto, vive no íntimo. Então, ele faz com que a aparência, que é a parte elétrica, aparentar sempre que está satisfeito, e no íntimo a insatisfação reinante, porque o magnético não quer perder as suas ovelhas, porque ele sempre comandou a matéria. Então diz: vocês são meus e têm que ir comigo para as classes inferiores. Tem que correr toda a hierarquia aí do espaço. Tem que se transformar em bicho de chifre e de rabo e com o garfão na mão, sob o meu comando. Que o magnético sempre comandou a matéria e por isso todos são feitos por ele, como a energia elétrica e magnética transformada em líquido, que é o sêmen, que se transformou nessa máquina elétrica e magnética. Então, ele quer levar o raciocínio para classes inferiores e cria a luta dentro do íntimo da pessoa. Ele não quer que o habitante do mundo racional volte para o mundo racional. Ele quer conduzir o habitante do mundo racional para as classes inferiores, dizendo: eu não posso perder os meus comandados, que sempre foram feitos por mim. É a luta dos inconscientes, é a luta do magnético, é a luta consigo mesmo. Porque o magnético comandou essas 21 eternidades
e a vontade dele é continuar a comandar todos para as classes inferiores. Mas os que já passaram a se conhecer, que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, dominam o magnético. Mas os que estão iniciando nos primeiros livros e mesmo na obra, estão dominados pelo magnético. E às vezes o magnético acaba dominando e vencendo, como muitos que já estão na obra, mais do meio da obra básica, no 10º, no 12º, no 14º e às vezes no 17º, é vencido pelo magnético. Por quê? Por falta de persistência na leitura. Deixa a leitura para um lado e vai perder tempo com coisas inúteis da vida. As coisas inúteis da vida é do magnético e ficam envolvidos por ele. Mas os persistentes na leitura vencem o magnético. São todos que já passaram a se conhecer. Ele mora no íntimo da pessoa e procura meios e modos para desequilibrar, para vencer. Mas os que já passaram a se conhecer estão com o raciocínio já bem desenvolvido, têm força de domínio sobre o magnético. Mas os iniciantes dos primeiros livros ainda não têm o poder de dominar o magnético, porque estão começando a se ligar na energia racional. Os persistentes na leitura vencem o magnético, e os que não são persistentes são vencidos pelo magnético, porque ele mora no íntimo de todos e tem força de domínio sobre todos, porque todos são feitos por ele, pela energia elétrica e magnética. Mas os persistentes na leitura vencem, mas os que estão com o raciocínio desenvolvido vencem, porque vence a energia racional, porque a pessoa já está com o raciocínio bem desenvolvido. Tudo por quê? Porque ele comandou 21 eternidades e não quer perder o seu comando da humanidade. Quer continuar a comandar, levando todos para as classes inferiores, porque já terminou a sua fase. Em 1935, terminou a fase dessas duas energias do chão. Terminou a fase do pensamento. Terminou a fase do animal racional por ter entrado a fase racional. O magnético, como comandou 21 eternidades, quer continuar a comandar todos os seus pupilos nas classes inferiores. Mas os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, esses já estão a caminho do mundo racional, já estão a caminho da volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o primeiro mundo, o mundo racional. Esses, o magnético não pode mais. Bem que muitos costumam, às vezes,
querer balançar, mas não adianta mais nada, porque já está com o raciocínio bem desenvolvido, já está mais para cima, para o primeiro mundo. O raciocínio já está cada vez mais desenvolvido e o magnético diz: esse eu perdi, já vai para o mundo racional. Esse eu não posso levar para as classes inferiores, já está mais ligado em cima do que no chão, mas ele, às vezes, experimenta, balança para ver se pode, mas não pode. Mas os que ele puder, vai levando para as classes inferiores. E por isso, o que é que ele fez? Quando viu que estava se aproximando o fim de seu comando, fez uma infinidade de armas para destruir os pensadores, como quem diz: esses vão comigo. Tudo porque ele viu que estava se aproximando o fim de seu comando. Ele viu que a natureza ia mudar de fase e, para não perder os seus pupilos, usou todos como suas ferramentas, como são ferramentas do pensamento e da imaginação, e colocou na imaginação e no pensamento de todos essa infinidade de armas para destruir os pensadores, como quem diz: eu posso perder o meu reinado, mas nem todos eu perderei. Muitos vão comigo para as classes inferiores. E por isso, de repente, surgiu essa infinidade de armas para destruir os pensadores. Bem dizer, de repente. O magnético tomou providências logo para não perder e reforçar o seu comando nas classes inferiores. Porque há 21 eternidades ele vem comandando, fazendo todos, porque todos são feitos por ele, pelas duas energias, elétrica e magnética, transformada em líquido, que é o sêmen, e que se transforma nessa máquina elétrica e magnética. E no seu comando continuam as transformações para as classes inferiores. E as classes inferiores são do irracional. Foi rebaixado de classe porque terminou a sua missão e que ainda continua o restinho da lapidação. E por isso, aí estão os males de toda ordem, o desequilíbrio de tudo, a violência, o terrorismo e as guerras. Continua a lapidação dos pensadores que estão dentro da fase racional, porque tem que entregar a fase racional limpa para que todos somente funcionem com o desenvolvimento do raciocínio. Tem que entregar a fase racional limpa. E para a limpeza ser mais rápida, o magnético fez todas essas armas de destruição para destruir os pensadores, como quem diz: a fase do pensamento terminou. Por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver, porque entrou a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Os que são recuperados pela fase racional, esses
continuarão a viver, porque estão dentro da fase da natureza e ligados à natureza, por estar ligado à fase racional. Com o desenvolvimento do raciocínio, vão tratando de se desligar dessas duas energias do chão, elétrica e magnética, para ficarem ligados somente à energia do primeiro mundo, a energia racional. Esses já estão ligados mais na energia do primeiro mundo e se desligando dessas duas energias do chão. O magnético, muito furioso, diz: nem todos eu posso vencer, mas os que eu puder vencer, trarei para o meu comando, para classes inferiores. Comandei 21 eternidades, e agora terminou a fase de meu comando. Terminou a fase do pensamento e da imaginação. Por ter entrado na natureza, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje, de 1935 para cá, a fase natural da natureza é racional, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E por isso, a fase do pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E o fim da fase racional é a volta de todos para o mundo racional. É a volta de todos para o primeiro mundo. Esse é que é o fim da fase racional. E o fim da fase do pensamento? O fim da fase dos pensadores era a sepultura, porque todos viviam ligados nessas duas energias do chão. E por estarem ligados a essas duas energias do chão, todos tinham que ser enterrados no chão. E o fim da fase do raciocínio? Todos os habitantes do mundo racional que estão materializados em forma de máquina do raciocínio, voltando para o mundo racional. E o aparelho elétrico e magnético voltará à planície, por ser feito por essas duas energias do chão, elétrica e magnética. E assim é a evolução natural do mundo, do princípio e fim desse segundo mundo. Salve!